Agora, nesse começo, eu vou falar junto com os sinais. Aí depois a Janaína começa a sinalizar e eu interpreto para vocês. Primeiro, bem-vindo a todos nesse momento de bate-papo meu e da Janaína. Eu moro em Curitiba, a Janaína mora em Porto Alegre. Nós duas temos filhas pequenas, então corremos em casa, organizamos tudo, banho, janta, o marido ajudando. Obrigada, Felipe, Gilberto, pelo apoio. Estamos aqui para conversar e contar um pouco para vocês sobre a nossa vida, nossa família. Língua principal da live é Libras. Sempre que possível, eu vou interpretar para vós. Só agora, no começo, que eu fiz Libras com o português. É bom? Não, porque as línguas são prejudicadas, as duas. Mas, para que todos que estão acessando, se sabem português, se sabem Libras, tenham a informação. Então, vamos começar. Eu vou bloquear os comentários. Bloquear. Se você tiver alguma dúvida, clique no pergunta, quadradinho com um ponto de interrogação, tá? E aí no final no nosso bate-papo, nós vamos responder algumas perguntas. Tá. Aqui. Ok. Saudade de interpretar, Janaína. Olá, boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade nesse momento de contar para vocês um pouco da minha experiência, da minha vida, da relação com a minha família e também do meu trabalho, da minha vida profissional. Porque é muito importante a comunicação dentro da família. Se os pais são ouvintes e os filhos ou o filho é surdo, por exemplo, no meu caso, né? Eu nasci em uma família onde todos eram ouvintes. Eu sou a única surda na família. Mas eu sou muito grata aos meus pais, ouvintes, por aceitarem, por se dedicarem, se doarem ao incentivo da primeira língua ser a Libras. Esse incentivo, o ensino de sinais, o estudo de sinais, o acompanhamento e junto com o português oral eu tive. Naquela época era comunicação total, né? Hoje já mudou, a filosofia educacional, a proposta é bilíngue. Mas o que significa bilíngue, né? Hoje, a primeira língua ensinada é a Libras e a segunda língua é o português. Português escrito, a leitura. Hoje, na minha época, a comunicação total era a filosofia vigente, que era a língua de sinais junto com a oralidade. Português sinalizado existia naquela época. Então, os meus pais, eles usavam, colocavam as mãos, né, as minhas mãos no pescoço deles para eu sentir a vibração. E para mim era como uma brincadeira. Aquilo era leve, era divertido. A minha mãe ia me ensinando as letras, os sons, a vibração. E quando eu entrei numa escola de surdos, que eu fui aprendendo os sinais, eu aprendi o sinal, aprendi a palavra e lembrava, né, da minha mãe. Né? Então, é importante que o surdo exercite a memorização destas palavras, destes sinais. E os surdos precisam de repetição.
Foi isso que fez a base, né? Então, esta base, essa memória comunicacional de infância foi a minha base. Então, para o surdo, a constância é muito importante. A educação linguística é muito importante. Então, é importante ter uma rotina. Por exemplo, eu acordei. Bom dia! Hoje nós vamos tomar café com pão. Então, mostre o sinal do café, mostre o sinal do pão, escreva o sinal a palavra café, o pão, coloque o seu jeito. Tem uma rotina linguística com a família. A família precisa dessa rotina linguística. Eu comentei assim como com os ouvintes, né? Como nós fazemos com as nossas filhas ouvintes, né? Então, e aí a Janaína pontua que para o surdo a diferença é que você tem que trazer só os sinais, não adianta. Você tem que linkar os sinais com a imagem. Apontar, mostrar o desenho e trazer o sinal, ou uma figura, ou uma foto, ou uma roupa, mostre o visual, o cabelo, né? A imagem tem que vir junto, né? Uma coisa importante também sobre a comunicação é a expressão facial. Fazer só os sinais com uma cara gélida, como a Jana está fazendo, o surdo vai olhar, parece que a mãe está braba, a mãe está feliz, a mãe está com frio, a mãe está com calor. É pela expressão facial que você traz a emoção, a sensibilidade. Café? Nossa, o café está quente. Ui, o café está frio. Então, o surdo, ele percebe, ele tem a sensibilidade da percepção do mundo através do visual. O surdo precisa disso, faz parte, a expressão visual faz parte. E uma outra questão importante nessa comunicação dentro da escola, né, e na aquisição linguística, eu falo escola para surdos, né? Escolas inclusivas, algumas têm a disciplina de Libras, outras não, algumas têm acessibilidade em Libras, outras não, né? Mas pensando numa escola de surdos, que eu tenho certeza que há a disciplina de Libras obrigatória. Na minha época, a disciplina era LS, né? A linguagem de sinais, depois língua de sinais. Então, os classificadores, né? Esse é outro ponto que eu gostaria de trazer. Então, as crianças surdas, elas se expressam através de música, de dança, de arte também. Né? Eu sei que alguns não conhecem classificador, talvez alguns não conheçam, né, o que significa isso. Eu vou dar um ou dois exemplos. Como se fossem personagem, né? Personagem, tá. Então, a bruxa. Sinal é esse, bruxa. E a expressão facial. Ok? E o classificador? Quais são as características dessa bruxa? Isso faz parte da comunicação com a criança. A criança se sente dentro da história, né? Como num filme. Nós nos sentimos dentro de um filme porque nós percebemos o filme pelo visual, além do linguístico, né? Então, nesse contexto familiar, né? Às vezes é difícil para os pais, porque a Libras é a segunda língua deles, né? Alguns conseguem praticar e adquirir, né? E poder contar histórias para essa criança surda com classificador e expressões faciais, né?
Eu acho, eu comentei, né, que é um esforço, né? É um esforço, uma dedicação, é busca de informações. Não adianta esperar que vá mudar ou que fique diferente ou vou deixar o meu filho na frente da televisão. Essa televisão tem língua de sinais, né? Muitos programas hoje não tem. Com legenda. Como é que chega a informação para essa criança surda dentro dessa casa? Né? Vídeos no YouTube. Vamos colocar vídeos com desenhos para a criança ficar sentada, parada, assistindo. São poucos desenhos que têm acessibilidade, infelizmente, né? Então, é importante esse papel dos pais na aquisição da linguagem para a contação de histórias. Leitura de livros, palavras, sinais, passar essa informação através da língua de sinais para o surdo. Tem muitas coisas que eu poderia comentar a respeito da minha família e da língua de sinais, né? Mas voltando, né, à questão do objeto, né, do visual para apreensão, para aquisição da linguagem. Por exemplo, a palavra amor, sinal de amor, né? É um sinal, amor é abstrato, né? É um tema complexo, né? Então você tem que fazer o quê? Apresentar um vídeo, algum desenho, alguma imagem, mostrar através do seu afeto, né? Então é a rotina, é trazer isso diariamente na vida da família, né? Então, no caso do amor, o amor é uma emoção, né? É abstrato. Então, a minha infância, a aquisição, o meu desenvolvimento na família, eu fiz aula de balé, eu fiz aula de jazz, nós duas juntas, né? Fizemos aula de jazz, de balé juntas. Eu fazia interpretação, né? Eu, Débora, das novelas para Janaína, sentava na frente da televisão e aí interpretava todos os dias a novela para a gente assistir juntas. Hoje tem legenda, mas naquela época não tinha, né? 40 anos atrás, né? Contei agora já para todo mundo 40 anos. A Jana contando, né, que estudei piano, fiz aulas de piano, eu fiz aula, a Débora fez aula de violino, então fizemos anos de escola de música, acho que 15 anos, né? Então, muitas coisas os meus pais me mostraram da cultura ouvinte. Eu não tive assim limitações de acesso à cultura ouvinte, né? Nem me senti obrigada a permanecer na cultura unicamente surda, né? Porque a sociedade, a verdade é que a sociedade majoritariamente é ouvinte, né? E nós somos surdos, nós temos sim a cultura surda, claro, mas nós precisamos pensar de forma integrada. Né? Temos uma identidade, temos que aceitar, assumir, ter autoestima, mas estamos numa sociedade majoritariamente ouvinte, né? Perguntei se o marido era ouvinte ou surdo. Ela fala, meu marido é ouvinte, ele sabe alguns sinais, sim, de se comunicar em língua de sinais. A minha filha é ouvinte, a minha gata é ouvinte. Ainda não tá surda, porque o Bart antes ouvinte, agora surdo, Bart, meu cachorro. Ah, não escuta nada, Janaína. Nada, tu vai ver. Pronto, corona vai embora, você vai ver. Há um tempo atrás, a Jana estava contando que ela chamou, né, a gata dela chamada Princesa. Aí a gata olhou. Então, tipo, continua ouvindo. Mas vai perder a audição. Sim, já há 12 anos, né? Já.
13, pois é. Vamos ver algumas perguntas. Ah, eu falar uma coisa? Ah, eu vou falar uma coisa. Tá, vou falar antes das perguntas. Vou falar junto com sinais para todos entenderem. Então, quando eu nasci, toda a família sabia língua de sinais. A minha mãe, sinais de Curitiba, tá? Eu vou fazer. Avaliação, Curitiba, ok. Toda a família, meu pai e a minha mãe, todos sabiam a língua de sinais. Então, para mim, eu acho que foi um privilégio nascer numa família bilíngue, né? Eu aprendi Libras de forma natural. E hoje eu me sinto muito bem me comunicando em Libras. Eu me comunico melhor em Libras do que em português. Mais à vontade de me comunicar em Libras do que em português. Porque eu cresci num mundo em que a comunicação era visual, né? Mesmo que a maioria da família fosse ouvinte, né? E é isso que a Janaína falou, né? Mãe ouvinte, pai ouvinte, a irmã ouvinte, uma surda, mas a comunicação era Libras, né? A Jana falando que, na verdade, quando eu recebi a minha irmã, a Débora, eu perguntei para os meus pais, ela é minha irmã, ela é surda? E os meus pais falaram, não, ela é ouvinte. E aí eu fiquei um pouco triste, mas falei, ok, fiquei meio braba. Quando eu cheguei em casa e a Débora, bebezinha, né? Eu fui até lá e olhava no berço e desde já eu ensinava, eu mexia na Débora, ensinava e pegava os dedinhos e tentava fazer com que ela, né, sinalizasse, mexesse a cabeça. E eu tinha comigo, né, a Jana falando, essa certeza de que ela precisa saber Libras. Ela precisa. Então, até os 3 anos de idade, a Débora só sinalizou, não falava. E a minha mãe preocupada, porque pensando, né, a Janaína é surda e a Débora não fala. E o médico disse para ela que era normal, porque a irmã mais velha era surda, sinalizava e influenciava como a língua majoritária na família. E a Jana falando que ela só sinalizava, 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 para ter certeza que eu não ia falar antes de sinalizar. Obrigada. Eu vou ver algumas perguntas, tá? Eu vou ler. Tá, deixa eu aqui abrir os comentários e aí eu vou ver as perguntas. Não vou abrir comentário, não, porque senão vai. Para aí. Tá. Vou ler. Tu consegue ver? Tá. Primeiro, falando bem legal, perfeito. Segundo, que legal que vocês estão bem. Pergunta para Janaína. Quem ensinou Libras para você? Quem ensinou Libras para você? Libras. Então, eu estudei na Escola Especial Concórdia. Tá? Dentro da Escola Especial Concórdia, existia uma sala de atendimento familiar, a Carmen, onde a Carmen ensinava como é que os pais se relacionavam com os filhos dentro de uma casa. Então, foi uma ótima experiência, vou contar para vocês. Depois tem vários professores, né? Teve a Magali, de inglês, a Jane, e outros professores que eu não me lembro, mas que começaram a me ensinar língua de sinais quando eu era bem pequena. E também ensinaram meus pais, a Naomi,
a Bea, a Beatriz, né, fundadoras e diretoras da escola, ajudaram os meus pais e ensinaram para eles como deveriam se comunicar com uma filha surda. Ah, tu lembra? Eu perguntei com que idade que ela aprendeu Libras, né? E aí ela falou que desde que descobriram a surdez, já foram em busca de qual seria a língua, e aí foi dito que era a língua de sinais. E desde então, ela não se lembra de ter aprendido português primeiro, direto à língua de sinais. Vamos ver mais uma pergunta. Tá. Como a Débora aprendeu a falar depois que sabia Libras? Tá. Perguntaram como eu falei. Se primeiro Libras, se depois falar. Né? Eu aprendi a falar porque eu sou ouvinte. O ouvinte aprende a falar naturalmente. Assim como o surdo aprende a sinalizar naturalmente. Então, eu aprendi a língua de sinais por forte influência da família e da Janaína, junto com os meus pais, que priorizaram a língua de sinais. O português, eu sou ouvinte, não tem como fugir, porque eu escuto o dia inteiro. Né? Então, eu no Brasil ouvia o português. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu estaria com um inglês. Então, é natural. Mais uma pergunta. Coisa livre, como sabe? Familiar, irmão, como vida. Ah, tá. Para você. Tem mais irmãos, irmã? Todos sabem Libras ou não? Sim. Então, dentro na minha família, tenho a minha irmã Débora e também dois irmãos. O Marcos, Vinícius, esse é o sinal dele. E o mais novo, que é o Felipe, que esse é o sinal dele. Então, quando os dois chegaram na nossa casa, foi a primeira coisa que eu pensei. É importante a comunicação em língua de sinais. Né? Porque a irmã mais velha é surda e traz, né, fortemente essa importância. E hoje, claro, já são grandes, adultos, sinalizam, se comunicam com a língua de sinais. E utilizam, inclusive, no trabalho, para o atendimento. Eles usam no trabalho deles a língua de sinais, para vocês verem como é importante. Né? E meus pais sempre falaram, quando vocês falarem, a Janaína estiver em casa, é obrigatório que vocês façam a língua de sinais. Se ela não estiver, tudo bem, pode só falar. Mas se a Janaína entrar pela porta de casa, é obrigatório. É uma questão de respeito linguístico. Sempre. Todos os encontros de família, reuniões, sempre Libras fala, mas com a língua de sinais, sempre. Né? É um respeito, porque como que ela vai compreender? Né? Fica todo mundo falando de costa, blá, 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 blá. Não tem como entender. Né? A pessoa se sente mal dentro de casa, da própria casa. Não tá certo. Né? A gente precisa que todos se sintam bem. Né? Obrigada, thank you. Thank you. Ai, tem uma menina dos Estados Unidos acompanhando. Eu espero que você consiga acompanhar Libras. Que legal, bem-vinda. Parabéns para vocês, irmãs. Obrigada, Leandro. Como aprendi a falar, já respondi. Ah, eu tenho que apertar. Se você está bem, estou bem. Estou ótima. Você está bem, tá.
Você consegue ver? Ah, ótimo. Tá, eu consigo apertar a pergunta. Tá. Já respondi o Concórdia, né? Isso, agora sim. Agora eu consegui. Depois, para aí que eu não tô vendo. Aqui, tá. Todas as pessoas na casa aprenderam Libras? Tem alguma história legal para contar? Tem muita história, gente. Nossa Senhora, 40 anos, muita profunda história. Bah, engraçada, triste, pouca triste, mais engraçada. A Janaína é muito engraçada. Ela agora é expressão calma, séria, mas é muito engraçada, pior que eu. Eu acho uma história legal é que eu tinha 3, você 4, que a gente se mudou para a Alemanha, nós duas, junto com a família. Eu tinha 3 anos, a Janaína 4, né? E nós nos mudamos para a Alemanha, porque o meu pai foi fazer doutorado. Doutorado? Ai, papai tá vendo se eu falar errado, feio. Ou pós-doutorado, acho doutorado. Doutorado, pós-doutorado. Meu Deus, esquecida. Tá. Pós-doutorado, vamos deixar assim. Já fez há muito tempo atrás. Há muito tempo antes da gente nascer. É verdade, é verdade. Ele fez andada. A Janela tá falando que o pai é muito inteligente, gente. Ele fez 3 pós-doutorado. Quem faz 3 pós-doutorado, gente? Pois é. Tá. Então, mas não é esse assunto, outro assunto. Eu ia falar que 3... Esquece isso. Com 3 anos de idade, tá na 4, nós nos mudamos para a Alemanha porque o pai ia estudar lá. Pronto. E aí, nós duas sabíamos Libras, língua de sinais. Mamãe, língua de sinais. Papai, língua de sinais. A mãe não sabia alemão. O pai sabia alemão. Eu, óbvio, não sabia alemão. A Janaína, óbvio, não sabia alemão, né? Nunca vimos um curso lá, 3 anos de idade, né? Só língua de sinais. E o pai ia para a universidade estudar, trabalhar, pesquisar na área da matemática computacional. E nós 3 íamos caminhar pela Alemanha sem saber nada de alemão, nada. Só com a língua de sinais. Assim que nós sobrevivemos à Alemanha. Mais minha mãe com as 2 filhas, né? Mas a comunicação era língua e visual. Teve uma história que tinha um homem passando, um alemão lá, óbvio que era um alemão, caminhando, e aí nós 3 vindo, né? Tchá, 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 e o alemão aqui, né? E ele parou e falou com a mãe. E a minha mãe olhou, né? Tipo, desculpa, né? Não entendi. E aí a Janaína percebeu, puxou, né? Quer saber as horas. Aí a minha mãe mostrou o relógio, né? Aí ele, Dankeschön, 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 e foi embora. E aí a mãe perguntou, Janaína, como que você descobriu que ele queria saber as horas? Aí a Janaína respondeu, porque o homem estava olhando o seu relógio. Então a resposta foi visual, né? Então é uma história legal, né? Também tem uma história, ai meu Deus, que medo. Nós viajamos para onde? Para a Europa. E a mãe sabe, tem que chamar a mamãe para participar da live, né? Nós duas éramos pequenas, acho que com 10, 12 anos, jovens, claro, nós ainda somos jovens. E aí nós estávamos caminhando e a mãe perguntou que sinal... para criar, né? Para criar... se tem. Precisava criar um sinal. Isso. Aí a Janela falou assim, olha, não tem um sinal para isso, né? E aí nós combinamos, olha,
você quer um sinal para esse monumento, alguma coisa? Então nós precisamos agora sentar e tomar uma Coca-Cola. Hoje nós não tomamos, a Janaina disse, é verdade, não tomamos. E aí a gente sentou, tomou uma Coca-Cola, ficamos pensando, e a minha mãe ali esperando, né? Tipo, qual é o sinal? E aí a Janaina tomou com bastante calma, e aí tomando uma Coca-Cola, nós criamos o sinal e demos para ela, né? Porque acontece, né, dentro de uma família, de se criarem sinais caseiros, né? Porque hoje tem muitos sinais, né? Muitos sinais pelo mundo inteiro, né? Você consegue sinal por vídeo, é riquíssimo de informação, né? Entra no Google, você consegue tudo. Mas pensem, né? Em 30 anos atrás, não tinha, era mais difícil, né, de conseguir descobrir o sinal. Então, se criavam muitos sinais, né, em casa. Vou abrir. Tá. Aqui. Depois que eu comecei a conviver com meus alunos surdos, achei fundamental ensinar meu filho pequeno Libras. Na verdade, qualquer criança no Brasil, pensando na sua posição, né, eu penso que é importante aprender a Libras, porque é uma língua oficial no Brasil. Então é importante aprender a língua de sinais. Porque vão ter muitos surdos que ela vai encontrar na sociedade, que ela vai. Como é que ela vai se comunicar? Né? Como é que ela vai atender, receber, acolher? É muito importante isso, né? Para acessibilidade em livros. E é algo que ainda falta, né? Precisa crescer. Né? Quanto menor a criança, mais facilidade para ela aprender e crescer. E valoriza. Tá. Sim, exatamente isso que a Janaína falou, eu concordo também. Né? Aprender na escola. Eu já vou contar uma coisa. Tá. A Sofia, né, quando nasceu, eu ensinei Libras. Ela começou a sinalizar, a Sophie, com 1 ano e 3 meses. Vários sinais. Gato, cachorro, mamãe, vários sinais. E várias pessoas falaram: ai, Débora, você está ensinando Libras para a Sofia. A Sofia vai demorar para falar porque a Libras vai atrasar a fala da sua filha ouvinte. Eu não ia responder que tem 1000 pesquisas sobre isso, que a Libras incentiva a fala, o português do ouvinte. Né? Uma criança ouvinte que sabe Libras, ela sabe mais palavras em português do que uma criança ouvinte que não sabe Libras. Né? A Sofia é que mais sabe palavras de crianças da idade dela que eu conheço. E ela começou com a língua de sinais. Sinalizava, a Janaína sabe. E a Sofia, ela fala para todas as pessoas na rua, porque ela fala com todo mundo. Ela fala: minha tia Jana é surda. Significa que ela não ouve. A Sofia tem 2 anos. A Janaína não ouve. Então tem que fazer Libras. A Sofia fala. Natural. Né? Então isso é importante. Tá. Cadê? Bárbara! Depois do corona, a gente combina, né? Uma pergunta ali, Jana, da Adriana.
A Adriana perguntou, eu não sei se a Adri é para Janaína ou para mim. Quando começou a utilizar a L2 na modalidade escrita? Acho, Janaína. Obrigada, Rafael. Tá. Então, pergunta para Janaína. Eu vou parar os comentários para conseguir visualizar melhor. Posso, livre, deixar? Tá, para Janaína. Tá, Adri. Tá. Tá. Então, pergunta da Adriana para Janaína. Você começou a escrever como? Português escreve como? Eu falei que ela tem que contar que ela fez mestrado, doutorado, gente. Tá, sobre a escrita, então, Adri, da língua da L2, né? Então, o que a Janaína percebe, né, dos estudos, é que a escrita para o surdo, ela não tem, a aquisição não é na mesma velocidade que para o ouvinte. E existem trocas nas palavras e nas letras do português. Por exemplo, frio. É comum que se escreva F-I-O e não se coloque o R. Isso na aquisição da linguagem, tá, Adri? Então, não se coloque o R. Então, é normal. Às vezes, né, você olha, nossa, mas que erro crasso esse. Não, mas é um exercício de repetição da palavra. Isso que eu comentei no início da live sobre memória. Né? Você ter que decorar a escrita de uma palavra que você não escuta. Né? Então, quando eu comecei a estudar o português, né, escrito, eu me lembro de ter um caderno, de ter um dicionário, e que eu usava isso todos os dias. Eu ia perguntando para minha mãe, perguntava, né, para Débora, né, o que significa essa palavra? O que significa essa palavra? Né, para minha mãe, para meu pai, para minha irmã. E ali eu ia anotando e me acostumando e decorando palavras em português. Então, sempre que eu esquecia, eu recorria àquele caderno, né, para depois, futuramente, poder escrever um texto, um trabalho, um artigo. E eu me formei em arquitetura na faculdade. Muitas palavras que eu criei sinais, né? Então, criei um dicionário de arquitetura e também um dicionário do português, né? Da arquitetura. Então, novamente, estava eu reaprendendo palavras em português, né? Palavras que não se usam no cotidiano, né? Palavras da área científica de pesquisa, né? Depois fiz doutorado na área de ciências da comunicação, novo dicionário, eu tenho tudo guardado ali. Então, eu olho e gosto de ver as palavras que eu fui aprendendo em cada etapa da minha vida. Então, sempre você anota a palavra nova, você... Eu perguntei se ela ia anotando as palavras, né, num caderno. Ela falou que hoje não, que hoje tem celular, né? Então anota no celular. Mas o que eu acho interessante de contar também da nossa história, que eu comecei a trabalhar formal, né, com 17 anos, interpretando para Janaína, faz bastante tempo, né? 17 anos, 21 anos. Interpretando para a Janaína no curso de arquitetura, né? Foi na UBRA, foi a primeira universidade em Porto Alegre e arredores, né? Porque a UBRA não é em Porto Alegre, mas Canoas, né? Região metropolitana, que tinha intérprete, né? E a UBRA era vinculada ao Concórdia, né? A Escola Especial Concórdia, na época, né? Não sei se segue até hoje. Então, comecei a trabalhar direto como intérprete na universidade. Não existia formação, letras libras não tinha. Isso era ano de 1999. Não tinha letras libras,
Não tinha Prolibras, né? Não existia nada. Então, a Janaína foi para arquitetura e eu fui para psicologia. E foi legal, uma experiência muito legal, um grupo ótimo de intérpretes e de surdos dentro da Ubra, excelente, né? Ricardo interpretava naquela época conosco. Só complementando ou esclarecendo um ponto para vocês, naquela época existiam pouquíssimos intérpretes, pouquíssima metodologia de educação para surdos. Era tudo muito, muito novo, 1999. A lei de oficialização da Libras, que é de 2002, oficialização da Libras. A partir daí começou-se um movimento de mudança e melhora e ampliação do número de intérpretes. E ampliação de cursos como Letras Libras na UFSC. E aí foi feito um grande boom, né? Aí as escolas de surdos começaram a valorizar a língua de sinais e a filosofia bilíngue começou a crescer. Isso é muito recente, isso que nós vivemos hoje é muito recente, a educação de surdos, né? Naquela época, a maioria das escolas aqui em Curitiba eram oralistas. 1999, não tinha escola bilíngue. Concórdia foi especial. É verdade. Tá, não pode, pode. Não sei se vocês sabem, a educação de surdos, ela começou há muitos anos atrás. E ela começou na Europa, na França. Na França começou-se uma educação de surdos através de sinais franceses. E ali foi se espalhando para o mundo inteiro. Naquela época, tinham escolas que eram oralistas e escolas de surdos, né? Com língua de sinais, tá? As duas eram para surdos, Débora. Oralista e bilíngues, né? E aí, os Estados Unidos copiou esse modelo, né? E a língua de sinais francesa, né? Se nutriu disso. E o Brasil, a mesma coisa, né? Vindo um professor para o Rio de Janeiro, no INES, e foi o pioneiro na educação de surdos através da língua de sinais no Brasil, né? Então a origem de ambas as línguas é francesa, né? Mas as escolas, a primeira escola que utilizou sinais na educação de surdos foi no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a Escola Especial Concórdia, que existe até hoje. Então é muito importante conhecer a história dos surdos, a história da surdez, para conhecer, para compreender a lógica, a linha, né? Como que nós chegamos até onde nós estamos hoje, né? Porque foi mudando, mudando muito. É um movimento histórico-político, né? De direitos dos surdos. É uma luta, é um processo de luta, né? Muitos líderes surdos foram construídos, foram surgindo, né? Mas antes, quem que era um líder? Antes, os líderes eram os pais. Eram os pais que tinham filhos surdos, eram os pais ouvintes. Hoje, vejam, nós temos líderes que são surdos, né? Nós não precisamos dos pais lutando por nós, nós somos líderes hoje, né? Então, isso foi crescendo. A lei de Libras se fortaleceu muito. Os pais foram saindo aos poucos de cena para que os surdos fossem protagonistas e voz, né, da sua própria história. E isso é essa a importância da história, né? Essa mudança, né, histórica. Tá. Última pergunta. Linda toda a experiência que vocês compartilharam. Gratidão. Clara é a filha da Letícia. A mesma idade da Sofia, mais ou menos. Que legal, Lê. Ela vai aprender rápido.
Vai aprender rápido. Última pergunta, que já há 10 minutos acaba. Como percebe inclusão hoje? Tá. Por que não sai isso? Não tô vendo você. Por quê? É um negócio assim. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Tá. Então, a inclusão hoje nas escolas de surdos tem uma questão muito polêmica, né? Eu dou aula de Libras na PUC do Rio Grande do Sul. Meus alunos sempre me perguntam sobre esse tema, né? E a verdade é que depende da escola, né? Nós não podemos dizer que em todo o Brasil nós temos pontos positivos, né? As escolas inclusivas, elas precisam do quê? Primeiramente, compreender como é que funciona a estrutura pedagógica. Como é que você vai receber esse aluno surdo, né? A estrutura pedagógica, ela precisa mudar, ela precisa ser visual. Por quê? Porque você vai receber um aluno surdo. Então, o local, ele precisa ter perfil para o surdo. A escola tem que ter perfil visual para o surdo, né? Tem surdos que são colocados numa sala com deficientes, com surdo, tem surdos cegos, com cadeirantes, com paralisia, uma série de diferenças, né? Tem surdos oralizados, tem surdos com implante coclear, né? A escola precisa compreender esse perfil e essa diversidade para receber as diferenças, né? Você não vai receber um surdo padronizado, coloca um intérprete, está tudo resolvido. Olha, aqui são intérprete, parabéns. Não. E como é que é o contato com os colegas? Como é feito o contato com o professor? O contato com os funcionários da escola? Como é que é feito o contato com os pais? A comunicação é feita onde? Onde há comunicação? Então, isso precisa andar junto, em parceria. Então, existem duas línguas que estão envolvidas numa escola inclusiva que recebe surdos, né? Sim, a maioria são ouvintes, a maioria utiliza o português. Existe a leitura, existe a escrita do português, mas existe a Libras, né? Ela faz parte disso, né? A escola precisa estudar, se preparar para receber as diferenças, né? E não colocar um surdo como dependente do intérprete, né? E aí dele sugar todas as informações. Não. Né? É um ambiente em que ele se sinta aquecido, acolhido, né? O professor precisa saber sinais de oi, bom dia, para ter um contato com esse aluno numa escola inclusiva, né? Tem muitos artigos e materiais sobre a inclusão do aluno surdo em escolas regulares, né? Então, dá para dar uma procurada, tem bastante coisa interessante. Papai escreveu Alegria de Viver com vocês. O nosso pai, o pai e a mãe, eles criaram o Instagram ontem para conseguir acompanhar a live. Estão fazendo comentários. Primeira. Débora, conhece alguma escola de educação infantil que tenha na proposta curricular o ensino de Libras dentro do currículo? Uma escola inclusiva? Ai, não conheço, Diele. Não conheço. Eu vou pensar melhor, te mando mensagem. A Janaína já falou que tem. Ó, tem uma escola em Vitória. Aham. Em Vitória. Essa escola, ela criou um novo currículo há pouco tempo atrás,
com a Libras. A Diele mora em Curitiba. Curitiba, eu tenho contato dela. Se você lembrar, me fala que eu mando mensagem. Tá. Bom, acabou o tempo. Eu quero agradecer muito a Jana pelo nosso papo, por contar a história da nossa família. Espero que ouvintes e surdos tenham conseguido acompanhar uma interpretação diferente, né, por causa do isolamento social e do coronavírus. Mas é isso, eu acho que o principal na família foi querer, né? Nós todos queríamos muito nos comunicar. E isso torna tudo mais fácil, né? Nunca foi uma obrigação aprender português ou aprender Libras, né? Tudo foi natural, porque faz parte de uma família a comunicação, né? E o respeito à diferença, né? Não é só a surdez que é a diferença, né? Cada um da nossa família tem uma diferença e ela é respeitada, né? E é assim que, aprendendo a respeitar as diferenças na família, a gente vai conseguir respeitar as diferenças na sociedade, né? Quer falar uma coisa no fim? A Janaina quer falar... Ah, você quer falar com a voz? Tá. Oi, Tá, para aí. filho. Deixa eu ver. Fale, deixa eu ver se tá ouvindo. Oi. Sim. Então, eu fico feliz por vocês estão atingindo e é muito importante para todas as pessoas. Não importa que são pessoas que não fingem, porque as digitais precisam aprender a ser mais inclusivas, receber todas as pessoas como fosse irmão, mas poder já aprender a amar, ser presente. Essa é a minha palavra para você. Muito obrigada, Débora, pelo convite. Foi muito emocionante nesse momento, a troca da experiência. Obrigada. Te amo. Te amo, mana. Beijos, beijos, pessoal. Beijo para todo mundo.